Ótima noite a todos. Para quem não me conhece, me chamo Renato Pinheiro, sou advogado, tributarista e especialista na recuperação de créditos tributários. Eu fiz no primeiro vídeo do canal, subi na semana passada, falei sobre PIS e COFINS nas empresas do regime do Simples Nacional, os tributos monofásicos. Então expliquei a possibilidade de restituição quando esse pagamento de PIS e COFINS ele não é devido. Então, por conta do rol taxativo dos produtos que fazem parte dos produtos monofásicos, eles são cobrados o tributo lá no meio da cadeia econômica. E qual é a cadeia econômica? Importador ou produtor, atacadista, varejista e consumidor final. Então, em cada operação desta, se houver incidência do PIS e COFINS, e este produto ele está previsto no rol dos produtos monofásicos, já foi tributado no começo. Então, todo o valor, toda a operação, por exemplo, se eu represento o varejista e o varejista faz o pagamento de PIS e COFINS, ele já foi pago lá no começo, então ele tem direito à restituição desse crédito. Por conta da bitributação, você não pode ter um único fato gerador e dois tributos. Não, isso é vedado pela Constituição Federal. Então, a gente tratou sobre essa possibilidade do PIS e COFINS, mas eu acho importante tratar sobre na realidade, eu tenho a impressão que a gente passou o carro na frente dos burros, porque é uma questão não muito mais relevante, mas é a tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso aqui não se refere às empresas do regime do Simples Nacional. A maior possibilidade de atuação é para as empresas que estão enquadradas no regime do lucro presumido ou do lucro real. E por que isso? Porque faturamento, ou melhor, o PIS, ele tem que incidir sobre o faturamento da empresa, tá? E aí a gente vai buscar qual que é o princípio, o princípio doutrinário de faturamento. E faturamento, quem traz esse princípio, que foi inclusive recepcionado pela nossa Constituição Federal, é o professor Aleomar Baleiro, sua tese de doutorado, e ele trata de faturamento, como a receita que ingressa no capital da empresa com ânimos definitivo em decorrência da sua atuação empresarial. Então, não é uma verba que passa pelo patrimônio da empresa e não se incorpora, mas sim é resultado direto da sua atuação empresarial, da sua atividade empresarial. Então, em hipótese, imagina que se o fato gerador do PIS e COFINS é o faturamento da empresa, o ICMS não é faturamento. Em hipótese, uma nota de R$1.000, você tem lá um percentual de ICMS. Você tem que tirar esse ICMS da base de cálculo. Então, você vai aplicar lá, sei lá, uma alíquota. A alíquota depende se ele é cumulativo ou não cumulativo, que a gente fala em uma outra aula, mas você tem duas possibilidades de alíquota no PIS e COFINS. Então, você aplica uma alíquota, mas na realidade, a base de cálculo que vai ser modificada, porque você utilizaria como base de cálculo o valor da nota completo, sendo que o valor da nota completa não é o faturamento, de fato, não corresponde ao faturamento. Parte daquela nota é tributo, é um tributo estadual, é um valor que passou pela empresa, mas não permaneceu na empresa. Então não é faturamento, não pode ser utilizado como base de cálculo para recolher o PIS e COFINS. Bom, quem entrou com essa ação lá atrás se deu bem, porque hoje, inclusive, talvez não valha a pena ingressar com a medida judicial para poder ser requerida a restituição do crédito tributário. Por conta de que, como existe um recurso de efeito repetitivo, a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já se manifestou no sentido de que sequer vai recorrer se houver a solicitação da restituição. Então, corre-se o risco de poder ingressar com uma ação como essa e a ação ser extinta por ausência de objeto, porque se você tem o reconhecimento na esfera administrativa, por qual razão que se ingressaria com a ação?
Mas é uma questão de ponto de vista, depende. Cada advogado, eu estava discutindo hoje sobre isso com um colega, a respeito da conveniência da propositura da ação ou mesmo do procedimento administrativo. A vantagem do procedimento administrativo é que ele é muito rápido. Então, existe a possibilidade, constatado a hipótese de que o ICMS não... Constatado não. O fato é, ICMS não pode integrar a base de cálculo para o PIS e COFINS. Ponto. As contabilidades, assim como eu mencionei no vídeo anterior, poderiam fazer a exclusão do PIS e COFINS, do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas não fazem, porque a contabilidade, via de regra, não tem condição de fazer isso. A contabilidade, ela recebe um valor, em média, vamos colocar aí, de 500 a R$ 1.000, R$ 700, vai colocar um ticket médio para poder cuidar das empresas do regime do Simples Nacional. E o que elas fazem? Elas fazem as obrigações acessórias, fazem a escrituração da empresa. Mesma coisa, chega no empresário e fala para o empresário, o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça o básico? Quer que eu faça a sua escrituração, seus lançamentos, sua folha de ponto? Ou você quer que eu faça uma segregação, um planejamento tributário? O contador não vai fazer planejamento tributário, porque recebendo o valor que ele recebe para poder cuidar de uma empresa, ele não tem a condição de sustentar uma equipe, sustentar um sistema, sustentar uma estrutura para poder fazer uma segregação, fazer um planejamento tributário, até mesmo porque ele não tem competência sequer, capacidade jurídica para isso, por mais que ele conheça, com todo respeito, essa é uma questão que cabe à advocacia, cabe ao advogado tributarista. Então, eu entendo o seguinte, muitas empresas têm créditos a serem restituídos em decorrência da incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, para vocês terem uma ideia, o que acontece? Quando é feito o requerimento administrativo, o prazo para poder esse valor ser revisto, voltar para o bolso do empresário, é de até 90 dias. Então, muito contador fica com o pé atrás, realmente. Fala, poxa, melhor não mexer com isso. Essa obrigação ficou lá para trás, o que passou, passou. Mas é típico da contabilidade. Porque, na realidade, existe uma hierarquia de normas. Então, você tem lá em cima a Constituição Federal e o direito tributário é um direito que ele tem tratamento específico na própria Constituição Federal. Existe previsão na própria Constituição, é diferente do direito do trabalho, que você tem a CLT, você tem o Código Civil, o Código Penal. Aqui não, no direito tributário você tem um regulamento na própria Constituição Federal. Então, a Constituição Federal no nosso país está acima de todas as normas. Existe uma pirâmide doutrinária, que é a pirâmide jurídica de Hans Kelsen, e essas legislações sorrateiras, elas não se sobrepõem à legislação constitucional. Este é o fundamento para que aplique-se muitas vezes o procedimento administrativo correto em contraposição ao entendimento da Secretaria da Fazenda, por exemplo, em que pese, no caso do PIS, da exclusão do ICMS, do PIS e COFINS, ele já seja reconhecido pela Secretaria da Fazenda. Não existe recurso, é você entrar e fazer a retificação dos seus lançamentos. Isso aqui a gente consegue através dos códigos XML das notas fiscais, alimenta no sistema, o sistema faz um cálculo e a gente consegue saber qual o valor que deve ser restituído. É uma questão de uma equação. A gente verifica qual que diminui a base de cálculo, a alíquota permanece a mesma, naturalmente o valor será reduzido. E aí, sendo reduzido, você passa a ter um crédito tributário, você pode pedir a restituição desse crédito tributário. Pode acontecer de que o empresário, eventualmente, tenha débitos inscritos na dívida ativa, tenha valores pendentes com o mesmo órgão do qual ele é credor. Nessas hipóteses,
Feito o requerimento administrativo, se você tem débito, naturalmente ocorrerá a compensação, majoritariamente. Então, cabe como recurso, cabe como medida ao advogado que vislumbra a possibilidade de requerer a restituição com o intuito de que o cliente coloque dinheiro no bolso, de providenciar um parcelamento. Eventualmente, imagina que existe um débito que sequer foi lançado, existe o lançamento na dívida ativa, mas existe o débito já, o lançamento tributário. Pede-se a remessa para a Procuradoria, faz um acordo com a Procuradoria, consegue um desconto, obtém-se um desconto, obtém-se um fluxo de pagamento, iniciou, pagou a primeira parcela, você não está devendo mais. O que era um débito anterior torna-se um débito posterior. O que era parcela vencida torna-se parcela vencenda. Então, se não está devendo nada, você não tem crédito para débito para poder compensar. O que entrar é dinheiro no bolso. E, resumidamente falando, eu vou chegar para o empresário e falei tudo isso daqui: jurisprudência, doutrina, procedimento administrativo, judicial. O empresário não está nem aí para isso. O empresário quer saber o seguinte: quanto eu estou pagando? Quanto eu vou economizar, quanto eu vou receber de volta e quanto isso vai me custar. Então o empresário tem que entender o seguinte: o que era primeiramente com relação ao que foi pago indevido, se não houve a segregação, o empresário vai colocar dinheiro no bolso, vai pegar dinheiro de volta, e esse dinheiro é lucro, ou esse dinheiro ele pode aplicar na própria operação, não importa. Ele vai ter um aporte, ele não vai precisar contratar com o banco. Provavelmente ele vai ter um bom aporte aqui para ele poder escolher da maneira que ele quiser, a maneira que ele vai utilizar. Segundo, que existe um planejamento tributário. O que era despesa vai se tornar faturamento. E tornando-se faturamento, o negócio torna-se muito mais lucrativo, muito mais interessante. Então, resumidamente, é disso que eu gostaria de tratar com vocês. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Esse vídeo é um pouquinho maior, mas para que quem tem interesse no conteúdo tenha um pouquinho mais de informação, porque o Reel é muito curto, 1 minuto, é só para poder chamar a atenção a respeito do tema. Espero ter sido bastante didático, agradeço e feliz porque eu consegui colocar o vídeo ainda hoje, segunda-feira. E forte abraço, obrigado pela atenção de todos, uma boa noite.